Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso devocionário Caminhando para o Domingo, da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, nosso momento diário de meditação na Palavra de Deus. Série da semana, Os Improváveis que Jesus chama. Devocional, quinta-feira. Tema de hoje, tirado de trás do rebanho. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor e cultivo figueiras. Mas o Senhor me tirou de junto do rebanho e me disse: Vá, profetize ao meu povo de Israel. Amós capítulo 7, versículos 14 a 15. Amós não aparece diante de nós apresentando credenciais religiosas. Quando sua presença em Betel incomoda Amazias, sacerdote daquele lugar, ele responde recordando sua origem. Não pertencia a uma família de profetas nem havia construído uma carreira naquele ambiente. Cuidava de rebanhos e trabalhava no campo. Então sua história muda de direção por causa de uma frase: o Senhor o tirou de trás do rebanho e o enviou. O centro da narrativa não está nas qualificações de Amós, mas na iniciativa de Deus. O campo não era uma sala de espera onde ele se preparava secretamente para uma função maior. Era simplesmente o lugar de sua vida comum quando Deus o alcançou. Isso torna seu chamado profundamente significativo. Quando os olhos humanos procurariam formação, posição ou reconhecimento, Deus mostrou novamente que sua obra não está limitada aos currículos que aprendemos a admirar. Cristo também chamou discípulos em lugares comuns. Barcos, redes e postos de trabalho fizeram parte do cenário onde sua voz foi ouvida. O chamado não tornou aquelas pessoas importantes porque finalmente revelou talentos escondidos. Deu-lhes uma nova direção porque passaram a caminhar com Jesus. Deus continua livre para encontrar pessoas onde elas estão. Às vezes, aquilo que parece apenas uma vida comum pode tornar-se o lugar onde sua graça começa um caminho que ninguém havia previsto. Para refletir, Jeremias Lanphier era um missionário leigo trabalhando com uma igreja em Nova York. Não era um pregador conhecido, e sua tentativa de aproximar pessoas da comunidade avançava lentamente. Então decidiu iniciar uma reunião de oração durante o horário de almoço. No primeiro encontro, em 23 de setembro, Lanphier começou sozinho. Depois de algum tempo, chegaram 6 pessoas. Nas semanas seguintes, porém, as reuniões cresceram, tornaram-se diárias e começaram a surgir em outros lugares. O movimento ficou conhecido como o Avivamento de Oração nos anos de 1857 e 1858, e reuniu milhares de pessoas em encontros de oração. Uma história de grande alcance começou sem palco, multidão ou nome famoso, apenas com alguém disponível em uma sala quase vazia. Nem sempre conseguimos enxergar o que Deus fará a partir das pequenas fidelidades. Amós estava no campo. Lanphier começou praticamente sozinho. O tamanho do começo nunca foi a medida daquilo que Deus poderia realizar. Oração. Senhor, obrigado porque teu chamado não depende das credenciais que impressionam os homens. Guarda-nos de desprezar os lugares comuns e as pequenas fidelidades. Dá-nos um coração disponível para reconhecer tua voz e seguir a direção de Cristo. Que nossa confiança permaneça na tua graça, e não em nossa importância. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor conceda a você uma quinta-feira marcada pela confiança de que Deus sabe encontrar pessoas comuns nos lugares comuns e conduzi-las por caminhos que somente sua graça poderia abrir. Versículo para memorizar. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Este foi nosso devocionário Caminhando para o Domingo da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Nos acompanhe em nossas redes sociais.